Olá para você que assiste esse vídeo. Aqui é a professora Yara e agora nós falaremos sobre as aplicações das derivadas, variação de funções. Vamos lá! Nós estudaremos a variação de funções a partir dos gráficos. Vamos começar a rever o conceito de função crescente e função decrescente. Para isso, nós estudaremos o gráfico da função cosseno de x. Aqui nós temos o gráfico da função cosseno. Podemos observar aqui os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. As partes em vermelho indicam intervalos onde a função é crescente. Então, podemos observar que de menos π até zero, nós temos aqui um intervalo crescente, assim como de π até 2π, de 3π até 4π e etc. Eu construí o gráfico da função considerando apenas um intervalo de menos 2π até 4π. Pensando então nesse intervalo, de menos 2π até menos π, a função é decrescente. De 0 até π, a função é decrescente, assim como de 2π até 3π. Nós podemos observar, então, que em alguns momentos nós chegamos no menor valor que essa função pode assumir. Em outros momentos, nós chegamos no maior valor. Então, por exemplo, quando nós temos aqui o cosseno de 3π, a imagem é menos 1. Então, observando este gráfico, vamos agora escrever esses intervalos em que a função é crescente ou decrescente. A função cosseno de x ela é crescente nos intervalos de menos π até 0, de π até 2π e de 3π até 4π. E é decrescente nos intervalos de menos 2π até menos π, de 0 até π e de 2π até 3π. Nós podemos observar que tem alguns valores de x que dizem respeito aos pontos de mudança, onde a função deixa de ser crescente para ser decrescente. E, inclusive, esses pontos, eles são pontos de máximo ou pontos de mínimo. A gente estuda função crescente e decrescente. E nós aprendemos que, no caso da parábola, por exemplo, quando a parábola está voltada para cima, o vértice corresponde a um ponto de mínimo. E quando a parábola está voltada para baixo, o vértice corresponde a um ponto máximo. Então, quer dizer, o valor de x, que é o x do vértice, terá um y que será mínimo ou máximo. Isso é o que nós observamos aqui. E ainda podemos perceber que nesse momento aqui, onde o ponto ele é máximo, nós temos aqui uma parte da curva que é voltada para baixo. Então, nesse momento aqui, ela tem uma concavidade para baixo. No momento em que o ponto é mínimo, nós temos aqui um intervalo onde a função é voltada para cima, ou seja, ela apresenta concavidade para cima. Agora nós vamos estudar com mais detalhes essas informações. Proposição 1. Seja f uma função contínua no intervalo AB, intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB. Se a derivada primeira de f é maior do que zero, ou seja, em dados valores de x, se a derivada primeira apresenta imagens positivas para todo x pertencente a esse intervalo aberto, então a função f é crescente no intervalo fechado. Mas, se a derivada primeira apresenta imagens negativas para todo x pertencente ao intervalo AB aberto, então f é decrescente no intervalo AB fechado. Vamos analisar a função f de x igual a cosseno de x.
com x pertencente ao intervalo de menos 2π até 4π, que foi o exemplo que nós começamos esse estudo. A primeira coisa que nós temos que fazer, então, é calcular a derivada primeira da função. Então, pensando na derivada primeira, nós temos que, se f de x é igual ao cosseno de x, isso implica que a derivada da função f, então, será menos seno de x. O que nós temos que fazer agora é estudar o sinal dessa função. Mas, para facilitar, eu vou apresentar aqui um quadro de valores onde nós poderemos perceber com muita tranquilidade quando as imagens são positivas ou negativas. Nós consideramos o intervalo para a função cosseno de menos 2π até 4π por uma questão de visualização. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui o gráfico da função cosseno, em que essa bolinha vermelha percorre a curva, e a função derivada do cosseno, que é menos seno, onde a bolinha amarela percorre a curva. Então, nós podemos perceber, dados alguns valores aqui para x, quando x, por exemplo, vale menos 3π sobre 2, a imagem de menos 3π sobre 2 pela função derivada é menos 1. E aí a função é decrescente, a função cosseno é decrescente. É esta curva aqui, azul. Quando x vale menos π, nós temos que a imagem de menos π pela função derivada é zero. Pela curva verde aqui, a gente pode perceber, né? E observando a função cosseno, nós percebemos que aqui a função deixa de ser decrescente para ser crescente. Então, eu coloquei de decrescente para crescente. Quando x vale menos π sobre 2, a imagem é 1, que é um valor positivo. E aí a função ela é crescente. Quando x vale 0, a imagem pela função derivada é 0. E aí a função passa de crescente para decrescente. E isso acontece com todos os outros pontos. Assim, nós podemos definir, então, que os valores onde a derivada da função f é positivo, nós temos que a função f é crescente. E nos valores onde a função derivada admite valores negativos, a função f será decrescente. Vamos lembrar que quando a gente fala derivada primeira, é porque nós calculamos a derivada sobre a função original. Ao falar em derivada segunda, será a derivada da função derivada já calculada, ou seja, a derivada da função derivada primeira. Nós vimos que a derivada de uma função é o coeficiente angular da reta que é tangente no ponto. Então, nesse ponto, haverá uma reta tangente que será crescente ou decrescente, de acordo com o sinal. Vamos lá resolver esse exemplo. Determine os intervalos nos quais a função f de x igual x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8x menos 4 é crescente ou decrescente. A primeira coisa que nós precisamos de fazer aqui é calcular a derivada. Então, calculando a derivada dessa função, para então fazer o estudo sinal, né? Aqui nós temos uma função polinomial, é só derivar termo a termo. 3x ao quadrado menos 10x mais 8. Vamos então determinar as raízes dessa função para fazer o estudo sinal. Uma vez que as raízes da função derivada são 2 e 4/3, eu já construí a reta aqui. E aí, temos que essa parábola é voltada para cima, uma vez que A vale 3, que é positivo, né?
E acima do eixo x, nós temos os valores positivos. Abaixo estão os valores negativos. O que isso significa? Que as imagens são positivas quando x é maior do que 2 ou quando x é menor do que 4/3. E são negativas quando x está entre 4/3 e 2. Se x é menor do que 4/3 ou x é maior do que 2, então nós temos que a função derivada admite valores positivos. Quando x está entre 4/3 e 2, então nós temos que a função derivada admite imagens negativas. Exatamente por isso, nós temos então que neste intervalo, a função f é crescente. E neste intervalo, a função f é decrescente. Vamos verificar isso no gráfico? Nós temos aqui o gráfico da função f, x² menos 5x² mais 8x menos 4, que é o gráfico vermelho. E essa parábola é o gráfico da função derivada de f, ou seja, 3x² menos 10x mais 8. As raízes da função 3x² menos 10x mais 8 são 4/3, 1,333, etc. E o ponto que x vale 2. Nós podemos perceber, então, que para x igual a 4/3 e x igual a 2, a função f muda de crescente para decrescente. Então, olha só, aqui, para x menor do que 4/3, a função f ela é crescente. Aqui nós temos uma curva crescente. E quando x é maior do que 2, a curva também é crescente. Agora, quando x está entre 4/3 e 2, aqui nós temos um decrescimento da curva. Então, nós confirmamos que a função vai ser crescente quando a derivada apresentar imagens positivas. E a função f será decrescente quando a derivada apresentar imagens negativas. Assim, nós podemos concluir que a função f será crescente quando a função derivada de f apresentar imagens positivas, e a função f será decrescente quando a derivada apresentar imagens negativas.